Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal A Prova Matemática com vocês. Vamos continuar aqui no assunto do raciocínio lógico. Eu quis trazer aqui uma revisãozinha bem rápida, tá, para vocês, com algumas questões pra gente memorizar, fixar melhor o conteúdo já visto. Antes, eu trouxe aqui algumas prioridades quando a gente for resolver as proposições compostas. As prioridades são essas aqui nessa sequência, tá? Tem que ser a sequência. Aqui é o mais forte e aqui é o menor, né? O maior e o menor. Então, primeiro você precisa resolver o que tá entre parênteses. Depois você vai resolver a negação, que pode ser tanto esse símbolo como esse. Após isso, você vai resolver o e, depois o ou, depois é se então, e aí por último você vai resolver o se e somente se. Então precisa ser nessa ordem para a sua questão, a sua resposta sair correta. Então vamos lá no exercício. Aqui diz o seguinte: das proposições abaixo, a única que é logicamente equivalente a... Ele quer saber a equivalência desse daqui, que é a negação de P e não Q. Negação de P e não Q. Então, como que a gente resolve? A gente resolve da seguinte forma. Vamos colocar aqui. Negação de P e negação... Eu coloquei aqui esse parênteses, não existe. Eu pensei na outra expressão. Vamos colocar aqui para baixo. Negação de P e negação de Q. Ele quer saber qual que é a equivalência dessa daqui. Bom, a gente já viu as equivalências no vídeo anterior. A equivalência nada mais é do que as proposições terem a mesma tabela verdade igual. Então, eu sei que, como já vimos, a negação do P e a negação do Q, ela é logicamente equivalente à negação da expressão P. Se aqui é o E, vai ser o ou, Q. Então, se eu for negar toda a expressão P ou Q, ela vai ser logicamente equivalente à negação de P e negação de Q. E aqui, essa negação P ou Q, eu tenho na letra A. Então, a resposta aqui é a letra A, negação de P ou Q. Que aqui, quando é E, aqui é ou. Elas são equivalentes. Se vocês tiverem dúvida, tem o link do vídeo anterior. E vocês também podem fazer a tabela verdade das duas, comparando. Essa é a forma mais certa na hora da prova, se você tiver alguma dúvida. Se você tiver decorado aquela lista das equivalências mais importantes, é mais rápido. Mas, na dúvida, né, claro que é melhor você sempre fazer a tabela verdade. Vamos aqui mais uma, que aí sim eu vou fazer a tabela verdade com vocês, pra gente tirar a dúvida. Bom, aqui diz o seguinte: das proposições abaixo, a única que é, logicamente, ele também quer saber, né, equivalente a... Aí a expressão que ele colocou aqui foi essa. Negação de P ou negação de Q, que vai ser ao contrário do que a gente viu anteriormente agora, que inclusive elas são conhecidas como De Morgan, tá? Elas, se vocês verem como De Morgan na prova, elas também são conhecidas como De Morgan. E o que acontece? Qual que é a equivalente dela? A equivalente dela vai ser ao contrário do E, você pensa no... Do ou, desculpa, você vai pensar no E, que é o contrário, símbolo, tá? É um macete. E aí, o que acontece? Você vai negar a proposição P e Q.
Então, a negação da proposição P e Q é equivalente à negação de P ou não Q. E essa resposta aqui, eu tenho aqui na letra B. Vamos tirar a prova aqui embaixo na tabela verdade. Já comecei a preencher aqui, vamos só terminar aqui o preenchimento junto. Então, aqui eu tenho P e Q com verdadeiro e falso, cada um, né? Já também mostrei como que faz essa distribuição. Negação do P, aqui é verdadeiro que vai ser falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Negação do Q, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro. Agora, a gente resolve aqui a tabela verdade do ou. A tabela verdade do ou, mas na negação. Então, eu vou usar essas duas colunas aqui. Então, a tabela verdade do ou é falso quando os dois são falsos. Dois são falsos, falso. Restante não tenho dois falsos, eu vou ter tudo verdade. Aqui, eu tenho a expressão P e Q. Tabela verdade do E. Usando P e Q aqui, no começo. Tabela verdade do E é verdade quando os dois são verdade. Então, aqui, verdade. O restante é verdadeiro e falso ou dois falsos. Então, vai ser todos falsos. Aqui eu vou fazer exatamente a nossa resposta para afirmar que essa coluna, essa tabela verdade, é idêntica a essa, ou seja, equivalente. Então, a negação, tá falando da negação dessa coluna. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. E se as três são falsas, as três são verdadeiras. Então, essa coluna tá igual a essa. As duas tabelas verdades são iguais, então são equivalentes. Então, essa resposta aqui, como a letra B, está correta. Eu trouxe agora um outro exercício, agora já com frases mesmo, que é como você vai ver em questões. Eu só vou diminuir um pouco o zoom aqui, para vocês visualizarem melhor. Só um pouquinho que eu já volto. Pronto, acredito que com esse zoom aqui fica melhor de visualizar um pouco melhor todas as questões. Ainda não coube tudo na tela, mas vamos lá. A negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, vírgula, eu levo o guarda-chuva. Então, vamos começar aqui. Ele tá pedindo a negação da afirmação condicional. A condicional, nós vimos que é esse símbolo aqui, se então. Se então é uma condição, uma condicional. Então, ele quer a negação do se então. E a proposição diz o seguinte: se estiver chovendo, vírgula, essa vírgula aqui, ela equivale ao então. Então, seria, se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. Eu vou colocar aqui o P e o Q para cada uma das proposições, para ficar melhor de visualizar. Eu costumo fazer assim e eu acredito que seja mais fácil para você conseguir transformar, né, e chegar a uma resposta mais correta. Então, o P eu vou considerar o estiver chovendo. P, se então, leva o guarda-chuva, eu vou considerar o quê? E ele tá pedindo o quê? A negação de toda essa afirmação. Então, eu preciso encontrar qual que é a negação dela. A negação dela vai ser como a tabela das equivalências que a gente viu. Qual que é a proposição que é equivalente a essa? Vou fazer aqui embaixo. Acho que é melhor fazer aqui, né? Então, tá. Negação de P, se então que. Ele quer isso. Então, ele quer a proposição equivalente. A equivalente dela vai ser o quê? Vai ser o P e o não que.
que já vimos naquela tabela. P e não que. Então, eu vou manter o P, vou substituir pelo e vou negar o que. Então, se aqui eu considerei que é se estiver chovendo, aqui eu posso considerar como o P se estiver chovendo. E não leva o guarda-chuva. Então, vamos lá. P e não que. P e não que. Então, se estiver chovendo, leva o guarda-chuva. Desculpa, não, porque eu vou negar, né? Então, equivalente a P e não que. Vou negar a segunda. Então, a primeira, se não estiver chovendo. Então, aqui eu já posso descartar. Por quê? Porque aqui ele tá no se então. E a minha resposta não é o se então, é um e. Aqui, não está chovendo. Já também descarto, porque a primeira eu não vou negar, eu só vou negar a segunda. Aqui também é a mesma coisa, eu vou descartar porque eu tô negando o P. E a resposta eu não posso negar o P. Aqui, se estiver chovendo, então. Ele tá no se então. Se então também não é minha resposta é o e. Aqui, está chovendo e eu não levo guarda-chuva. Então, vamos ver se encaixa mesmo. P, está chovendo e não levo guarda-chuva. Como que eu considerei como levar o guarda-chuva? Que é não que. E é exatamente a nossa resposta. Então, a resposta dessa questão é a letra E. P e não que. Está chovendo e eu não levo guarda-chuva. Bom, vou deixar o print aqui do exercício completo para vocês, para ficar mais fácil de voltar, refazer e entender. E se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu vou tentar tirar ela para vocês. E compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha se gostou e até a próxima.